Saravá a todos, espero que estejam todos bem, todos conectados e motivados para aprender no dia de hoje. E como eu havia prometido já faz algum tempo, eu me comprometi com a casa a prestar informações naquilo que eu puder contribuir, naquilo que eu puder ajudar, sobre os crimes de preconceito, os crimes de racismo, especialmente porque é um assunto que interessa a todos nós umbandistas, independentemente de qual grau de ameaça nós nos sintamos, nós estejamos envolvidos, ou seja, qual grau de realidade, né, que isso seja para nós, em um momento ou em outro, todos nós sofremos formas diferenciadas de preconceitos. E o mais importante para se proteger e para saber como agir é se informar, porque em muitos momentos eu percebo muitos filhos, muitas pessoas que não têm noção realmente do que se caracteriza como crime, qual é o limite que eu tenho que suportar. Então eu estou falando isso, eu sou advogada já há 20 anos, leciono direito penal, eu dou aula de racismo já há 20 anos, tá? Aqui na região. Então eu vejo que algumas pessoas têm um perfil de muita demanda, gostam de processar, tudo querem processar, querem demandar, mas na verdade o intuito não é esse, tá? Muito pelo contrário, até porque a gente tem que evitar ao máximo qualquer tipo de desgaste que vem muitas vezes de um processo, né, judicial. E seja lá, independente se está certo, se está errado, é um processo muitas vezes muito desgastante, especialmente para as vítimas, né, desse tipo de crime. E às vezes é humilhante, às vezes a pessoa não quer ficar expondo, relembrando, né, tudo aquilo. Mas o intuito, então, é para se proteger. Olha, o que eu posso, né? O que é permitido? O que a lei permite que as pessoas façam? Até onde vai a liberdade de expressão e o que é que caracteriza crime? O que é que caracteriza ofensa? Né? Então, até para você saber se pautar, ou seja, como você agir na sua vida e como você espera que os outros ajam também na sua vida. E quando eu digo espera, não é uma expectativa, é onde digo, olha, a lei determina que você pode agir até aqui. Daqui para cá você não pode, que você vai estar atacando um direito meu. Então, para saber quais são esses limites, é que a gente vai tratar desse assunto. Eu preferi fazer até um tema separado, nós temos nossos estudos regulares, mas esse seria um tema à parte, né? Não estaria no estudo de livros que normalmente a gente faz, tá? Então, o porquê dessa polêmica logo no começo, aí no início já do ano? Porque nós tivemos neste ano uma alteração importante da lei de racismo. E os comentários foram dos mais variados, desde os mais esdrúxulos, sem fundamento nenhum, aos sérios e preocupados. Então, vocês têm que aprender a filtrar, né, aquele conhecimento, aquelas informações que vêm de mídia, de rede social, ok? A lei de racismo é a lei 7.716 de 89. Então, desde 89, existe uma lei própria para reprimir, para proteger, tá, os crimes de preconceito ou as situações que seriam ou consideradas crimes de preconceito, tá? Mas nós temos um histórico no Brasil muito grande, eu já vou deixar de antemão bem claro que o objetivo desse estudo não é uma aula de direito, então quem for ver depois, fique bem claro que eu vou tentar ser o mais simples, sem faltar técnica. Então, o objetivo aqui não é uma aula de direito penal, como eu daria para meus alunos na faculdade. O objetivo aqui é uma instrução. Então, as informações vão ser de uma forma, né, acessível para que vocês consigam, para que qualquer um consiga compreender a natureza desses crimes.
tá? Então, nós temos desde 89 uma lei específica tratando, tá, desse tipo de criminalidade, mas nós temos um histórico no Brasil muito grande, muito triste em relação ao preconceito. E não há como falar esse preconceito e a gente pensa num primeiro momento no preconceito de cor. A lei hoje, ela não é só para o preconceito de cor, tá? De raça, de etnia. Envolvem também outros tipos de preconceito. Mas inicialmente a ideia original foi justamente resultante do histórico escravagista que nós tivemos no nosso país, tá? Nós temos desde da Lei Áurea em 1988, né, o nosso 13 de maio, eu digo nosso porque nós umbandistas normalmente comemoramos o Dia dos Pretos Velhos, né, fazemos as nossas saudações, a nossa feijoada para os pretos velhos no dia 13 de maio, em comemoração a essa linha, essa entidade ligada, tem todo o arquétipo, né, escravagista, de ex-escravos, né? Então isso é muito importante. Então, só que desde de 1888 para cá, nós já tínhamos inúmeros dispositivos na lei que protegiam ou que delimitavam certas condutas. Só para vocês terem uma ideia, tem uma resolução de 1970, depois eu vou deixar todas as referências, tá, no anexo do vídeo, mas tem a resolução 93 de 1970, que trata do regimento interno do Senado, tá? E nesse regimento interno do Senado, artigo 21, determina que todos os pronunciamentos que envolvam ofensas à instituição, olha só, vai prestando atenção no nosso contexto político e social, como está errado, e não é a lei que mudou, entendeu? Já tinha lei para isso. Então, no Senado é vedado, não pode, tá, fazer propaganda de guerra, de subversão da ordem pública ou social, não pode haver preconceito de raça, religião, classe que configurem crime contra a honra ou incitar a prática desses crimes de qualquer natureza. Então, isso é de 1970, que veda dentro do Senado, nas falas dos senadores na tribuna, né, a proibição desse tipo de situação, tá? E nós, infelizmente, no Senado, talvez não recente, mas na Câmara, nós temos, hoje que eu estou gravando o vídeo, tá? Há 2 dias atrás, nós tivemos uma manifestação preconceituosa, explícita, escarada, tá? Não foi no Senado, mas foi na Câmara, tá? Que tem diretrizes semelhantes, entende? Então, isso já é proibido, já é errado, já não pode acontecer, tá? Nós temos também um código de ética do profissional, do servidor público, do Poder Executivo Federal, ou seja, todos os servidores públicos federais também têm, desde 94, tem um decreto que proíbe os servidores tratar com qualquer espécie de preconceito ou distinção de raça, de sexo, nacionalidade, idade, religião, cunho político, posição social, abstendo-se dessa forma de causar-lhes qualquer tipo de dano moral. Ou seja, qualquer servidor público, nós vemos isso aos montes dos noticiários, servidores públicos federais, né, tratando com formas de preconceito. Então, isso não envolve só a gente, olha a amplitude, né, desses dispositivos. Por fim não, o marco, né, mais importante depois desses decretos para a gente é a Constituição de 1988. Por quê? Porque a Constituição, primeiro, trouxe igualdade entre todos são iguais perante a lei. Então, já está lá no artigo 1º ou 5º, eu tenho direitos básicos de qualquer pessoa. Então, homens e mulheres são iguais perante a lei, independente de sexo, independente de religião, de idade, de condição social, de origem, de procedência nacional. Então, eu tenho já a lei iguala as pessoas, tá? Eu tenho também a própria Constituição determinando que esses crimes que a gente vai tratar hoje, todos eles são imprescritíveis e inafiançáveis, ou seja, tem um tratamento processual, processamento desses crimes é feito de uma forma um pouco mais rigorosa que os demais. O que é prescrição?
com o lapso, né, o passar do tempo, esses crimes podem ser extintos. A conduta pode ser extinta pela prescrição, extingue a punibilidade, né, desses crimes. Então, no caso de racismo, não há prescrição e também não há fiança, independente da quantidade de pena. Então, a pessoa vamos supor que ela é apreendida ou detida em flagrante delito e ela não pode pagar uma fiança para sair naquele momento, como acontece em outros crimes que a lei permite, tá? Mas nós também temos dispositivos no Código Penal, além da Constituição. O Código Penal o nosso Código Penal é bem antigo, tá, gente? É da década de 40, só que passou por muitas reformas e uma delas foi inserida em 1997. Olha só, gente, como isso é recente. Só em 97 foi inserido o parágrafo 3º no artigo 140, que trata da injúria racial, tá? Então, a gente está falando de coisa muito recente. Então, até 97, os xingamentos, as ofensas em razão de cor, raça, etnia e religião, eles eram meras contravenções penais. São figuras tão pequenininhas, vão lá para o juizado, sabe? É uma coisa... Não é só para vocês entenderem, não é crime, é uma conduta que está tipificada, tá? Mas até assim, a sanção é quase ínfima, isso não tem repercussão social, não serve para desestimular as pessoas a praticarem, tá? Então, tinham essas contravenções que já são antigas, desde a década de 50, tá? Para tratar disso. E a lei de racismo, que é a lei que ainda está em vigor com as alterações, que é a lei 7.616, ela trazia uma pena de 2 a 5 anos para os crimes definidos, né? Principalmente ali do artigo 1º que a gente já vai ver. Então, era uma pena um pouco mais baixa do que é hoje. Esse ano, então, nós tivemos uma alteração, um aumento dessas penas. E um outro marco também importante, só para vocês entenderem, em 2019, olha como isso é recente. Somente em 2019, o Supremo Tribunal reconheceu uma ADIM por omissão, ou seja, houve um julgamento de um pedido dizendo que, olha, a lei ela é inconstitucional porque ela se omite nos casos de homofobia. E o Supremo reconheceu que sim, que é necessário colocar também ou tratar os casos de homofobia também dentro da lei de racismo, tá? E da injúria racial do Código Penal. Então, estende também esses mesmos dispositivos que a gente vai ver, embora não esteja escrito, é um entendimento da nossa Suprema Corte, tá? Que os casos de homofobia também recebem o mesmo tratamento, porque a lei foi omissa e isso vai ser possivelmente tratado mais adiante, vai ser feito um complemento dessa lei, uma alteração, para incluir também os casos de homofobia, que também são crimes de preconceito, tá? Mas só para vocês entenderem, para a gente localizar a lei, o nome da lei, a lei de racismo já é um nome muito estranho, inapropriado até, porque quando a gente fala em lei de racismo, dá a impressão justamente de crimes que tratam somente de raça. Mas qual é a nossa raça? A minha e a de vocês e a de todos nós é a raça humana, só existe uma raça, né? Então o termo já estaria inapropriado. O ideal seria falar de crimes de preconceito, tá? Então, o racismo, ele é uma das manifestações de um termo maior que é o preconceito. Então, preconceito seria infração genérica e do preconceito resultam várias condutas de segregação, de racismo, né? Então, nós temos aí esse erro técnico do termo, mas isso também não é tão importante como o intuito que a lei quer chegar. Quer dizer, olha, não separe as pessoas, não trate de forma diferente em razão de quem elas são. E tudo que a gente vai falar, gente, são coisas... Isso é o que mais me entristece de ter que haver uma lei para isso. Porque o ser humano julga o outro por quem ele é.
Não é por quem ele escolheu, não é por suas escolhas, por suas razões, por suas atitudes. Existem seres que pisam nesse mesmo planeta que a gente e que olham o outro porque é de uma outra cor de pele e eles nascem assim. Eu nasci assim, o índio nasceu assim, o oriental nasceu assim. Ninguém escolhe, entende? Mas é julgado por quem eles são. Ou eu sou julgada por ser mulher. É uma coisa que você não tem nem para onde correr. Você não escapa de quem você é, de como você nasceu. Ou o homossexual. É quem você é. Não é escolha. Entende? Então isso é muito cruel. É muito cruel que ainda existam tantos casos de neonazistas, casos de ataques a terreiro. Eu vou tratar mais específico, né, dos casos religiosos, porque é o ambiente que a gente está trabalhando. Mas no ambiente político, no ambiente social, isso está assim, tomando um volume cada vez maior. Os ataques a terreiros e a umbandistas, candoblecistas e outras religiões de matriz africana ou similares, tá? Sofrem o crescente, se eu não me engano, eu vou depois ver os números, mas é assim, é mais de 1000% de 2 anos para cá. Então, isso infelizmente, é uma coisa a ser tratada, é uma coisa a ser, nós temos que nos proteger, infelizmente. Colocar os limites, já que as pessoas não têm o limite do bom senso. Qual que é o bom senso? É respeitar o outro. As pessoas não têm esse limite, então o limite tem que ser a lei. E é por isso que a gente trata desse assunto, ok? Em 97, que nós tivemos essa alteração importantíssima, tá? O legislador incluiu na lei de racismo também, além da discriminação de cor e de raça, a etnia, a religião e a procedência nacional também, que são casos, infelizmente, então de 97 para cá, me parece que os casos de procedência nacional também têm tomado, infelizmente, um volume e uma projeção muito grande. Né? Os xingamentos, as ofensas, o sul é bom, o norte é ruim, o sul é de gente séria, honesta, e o norte é de gente vagabunda, né? Não gosta de trabalhar, é um povo que só gosta de festa, é um povo... Então, infelizmente, a gente está vendo muito esse tipo de ofensas, e são ofensas nas redes, que alcançam milhares, milhões de pessoas, né? Dependendo dos canais. Então, isso também já estava desde 97 enquadrado na lei de racismo. E de 2019 para cá, também a questão da homofobia, tá? Só para vocês entenderem, lá no artigo 1º, eu vou ler o artigo 1º, tá? Da lei 7.716 com as alterações, para vocês entenderem bem certinho. Serão punidos, na forma desta lei, crimes resultantes de discriminação ou preconceito, então, qualquer forma de discriminar, de afastar, de segregar, né, ou de ofender, diminuir, raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, tá? O preconceito é diferente de discriminação? Sim, tecnicamente, preconceito é um sentimento, né? É uma atitude em relação a uma raça, um povo, decorrente da internalização de crenças racistas. O que é essa internalização? As pessoas abrigaram em sua alma o sentimento de que uma determinada classe é superior à outra. E isso, gente, já vem há milênios. A gente vai tratar do aspecto da cor de pele, que é mais recente, porque tem alguns séculos, mas existem outras formas de preconceitos, e a mais antiga que eu consigo me lembrar, não porque eu não me lembro conscientemente, mas é que eu consigo verificar, é o preconceito contra a mulher. Então, nós estamos aqui hoje, poucos dias depois do Dia Internacional da Mulher, né? Não mandei nenhuma homenagem no grupo,
não mandei nenhuma mensagem, porque eu pessoalmente fico muito triste com o Dia Internacional da Mulher. Eu gostaria de viver num mundo em que não precise ter o Dia Internacional da Mulher, ter o Dia Internacional da Consciência Negra, entende? Todos os dias são das mulheres, todos os dias são dos homens. Quando eu falei para minha filha no ano passado, eu falei, filha, hoje é Dia Internacional da Mulher. Ela falou, que legal, não sabia. Ela, e quando que é o Dia do Homem? E aí eu vou falar o que para ela? Não, filha, a mulher precisou ter Eu tive que explicar, né, de maneira bem simples, ela é muito nova, mas olha, filha, a mulher teve que ter um dia, que foi um dia que as mulheres que estavam protestando para poder ter os seus direitos, elas morreram dentro de uma fábrica, e esse dia virou um símbolo da luta das mulheres por seus direitos, que são delas, são naturais, né? E aí ela, mas quem que começou isso? Quem que teve essa ideia? Eu falei, então, filha, lá milênios atrás, aparentemente, alguém teve uma ideia de que a mulher, por ter diferenças físicas, emocionais, era inferior. E isso perdura até hoje, né? Nós temos aí recente também movimentos de desvalorização da mulher e uma tentativa de valorização ou de supremacia dos homens, né? Movimentos assim, sem o menor sentido, que são muito mais provenientes de desvios psicológicos, desvios emocionais, fraquezas e carências, né? Do que de qualquer outra coisa. Então, literalmente, essas pessoas têm que se tratar, né? E aí, mas, então, coitados, são doentes, eu vou ter que, né? Eles vão se tratar. Não. O doente machuca. O doente, enquanto doente, ferido, raivoso, ele machuca os outros, ele precisa às vezes até de jaula, tá? Desculpa a expressão, mas ele precisa ser afastado, seja por processos, pagamentos de danos morais ou até encarceramento em casos de crimes mais graves. Nós vivemos aí com o crime de feminicídio o tempo inteiro, tá? Então, o preconceito é esse sentimento. Eu acho que eu sou superior, eu me vejo superior a outro porque eu sou branca e o outro é negro, porque eu sou hétero e o outro é homo, porque eu sou católica e o outro é umbandista. Entende? É esse sentimento de superioridade que se externa na discriminação. Então, preconceito é um sentimento e a discriminação é o tratamento de inferioridade a uma pessoa, a uma coletividade, por motivos, aí de acordo com a lei, raciais, religiosos, políticos, né? Que separa, que segrega, que aparta em razão desse sentimento. Então, o sentimento é o preconceito e a discriminação é o tratamento, é a atitude, tá? É o atravessar a rua porque a pessoa é negra, ou a pessoa é pobre, ou a pessoa tá suja, morador de rua. Porque se atravessa a rua, porque fala, não, nossa, vai que pega, né? Pobreza acho que pega, né? Então, assim, é esse tipo de coisa. Eu passo na frente de um terreiro, nossa senhora, eu vou me benzer, Deus me livre e guarde que se me pega essas coisas ruins. Então, é o tratamento de ensinar os filhos, olha, aquilo lá é do mal, aquilo é do diabo, aquilo é coisa ruim, né? Ninguém nasce racista. O racismo, ele é aprendido, ele é enfatizado, ele é multiplicado pela nossa criação, pela nossa cultura. Então, a melhor forma de consciência sobre isso é a educação dos nossos filhos. Educar os nossos filhos para não ser preconceituosos. E isso nós fazemos em casa todos os dias com pequenas atitudes. Entende? Ou você acha que seu filho não percebe quando você trata alguém diferente porque ele é pobre ou porque ela é de outra religião? Aí você fala, não pode ter preconceito contra um bandista. Porque a gente tem... tá. Aí você trata com preconceito evangélico. O que teu filho observa e ele aprende? Fala, nós somos superiores. E aí o ciclo se repete, é um ciclo vicioso. Isso vai se repetindo e se repetindo e se repetindo. Então, a educação das nossas crianças, o tratamento das coisas com naturalidade do que elas são, é muito importante para a sociedade que a gente quer deixar
para a Umbanda que a gente quer deixar? Ou a gente quer deixar uma Umbanda que fica se discutindo se é um branca ou se é um preta? Entende? É isso mesmo? É por aí que a gente quer ir? Quer ficar indo nessa discussão? Eu acho que não. Eu acho que não é para isso. Que nada desses conhecimentos, sejam em qual religião vieram, na verdade, para nos promover, para nos acelerar a evolução e não para ficar travado em coisas sinceramente desnecessárias, tá? Aí a lei trata então de preconceito, de discriminação e raça. Como eu disse para vocês, na raça não existe raça, não existem raças, mas existe aqui para fins de lei, então é só uma terminologia que a lei usa, tá? É um conjunto de caracteres como cor da pele, conformação do crânio, formato do rosto, tipo de cabelo e outros traços, né? Que caracterizam determinados grupos, né? E esses grupos, aí sim, grupos biológicos culturalmente homogêneos seriam etnias, né? E as religiões, também protegidas pela lei, é qualquer crença existente em forças sobrenaturais como criadoras do universo e ponto. Não são protegidas as religiões reconhecidas e as não reconhecidas não. Entende? Então, todas as manifestações religiosas devem ser protegidas, tá? Independentemente de serem uma religião oficial, reconhecida, de ser um terreiro com CNPJ, institucionalizado, né? Formalmente constituído. Nada disso importa. É a religião em si. E todas as religiões, tá? Os nacionais também são protegidos. Então, cor, etnia, raça, religião ou procedência nacional. Então, aqui a gente está falando, né, das fronteiras do nosso país, que é gigante. Infelizmente, nós temos diferenças que vão além, né, do clima e da cultura. Nós temos diferenças emocionais e temos diferenças também espirituais. A gente vê as afinidades, os agrupamentos, então determinadas regiões do nosso país são muito mais racistas, muito mais intolerantes, muito mais segregatistas do que outras. Isso por afinidade, gente, é afinidade mesmo. Os agrupamentos espirituais na Terra vão reencarnando e vão se formando, né? Observem isso. Então nós temos um movimento, infelizmente, que eu falo sempre isso. Eu me sinto à vontade para falar desse tipo de coisa, e não é que eu estou falando mal do meu próprio lugar. Eu amo o meu país, o meu senso de patriotismo é bem diferente do que partido político. Patriota para mim é amar o meu país, eu amo a minha pátria. Eu respeito, gosto da minha pátria, porque sou integrante dela, faço parte daqui, é aqui onde eu nasci, é a terra que me abrigou nessa encarnação. Então esse é o meu patriotismo, e ele não tem nada a ver com política, que é uma outra ciência, entende? Não tem nada a ver com futebol, entende? Não tem nada a ver com ser do norte ou ser do sul, é mais patriota ou menos patriota, é um outro conceito. As pessoas precisariam da aula de USPB que tinha antigamente, em que a gente aprendia conceitos bem básicos, inclusive de como respeitar a nossa bandeira, né? Que não estão fazendo hoje. Mas a nacionalidade, essas diferenças nacionais, no Sul a gente tem movimentos separatistas há décadas, que eu me lembro desde criança. Tem movimentos de o Sul é meu país, se o Sul separa do Norte, nós vamos ser um país muito mais desenvolvido, porque o povo, olha, de São Paulo para cima não presta ninguém. Então isso eu já escutei muito e eventualmente isso retorna, porque esse povo vem meio de onda, assim, sabe? Os doidos vêm meio de onda, eles voltam, vão voltando. E esses dias eu escutei de novo, o Sul é meu país. Eu falei, aham. Falei, tá bom. Então, isso, sabe, tem eco. Infelizmente, tem um doido que fala e tem vários doidos que escutam e seguem. Infelizmente, não adianta culpar só aquele doido que está falando. Esse tem eco, é o que acontece no geral. Você pega um doido falando, mas você tem um monte de gente que se afiniza com aquilo e fala, é nessa que eu vou.
né? Então, o conceito de nacional desse povo é zero. Cara, nacional é só aqui, é o sul, que em tese é mais evoluído. Em tese, estou falando em tese porque são diferenças de cultura e você não tem cultura melhor e cultura pior, são culturas. Pergunta lá na Bahia se o povo é mais feliz que aqui. Pergunta para o povo lá em Curitiba e para o povo lá em Salvador. Vamos fazer uma pesquisa científica, técnica, com psicólogos, para a sensação de felicidade que essas pessoas têm. Você acha que a pessoa é mais feliz em Curitiba, com aquele mau humor? Ó, desculpa, tá, gente? Desculpa aí, mas é um povo, assim, muito fechado, né? Um povo fechado, não gosta de conversa, é difícil para você fazer amizade. Você acha que o povo é mais feliz em Curitiba ou em Salvador? Não estou falando de qualidade de vida. Então, não estou falando de DH, não estou falando desse tipo de ideia, eu estou falando de sentimento. A sensação de felicidade num lugar e no outro. Entendem como tudo é muito relativo? Para a gente instigar e pensar nesses preconceitos que a gente possa ter. Então, o artigo 1º fala que vão ser punidos, né, na forma dessa lei, todos esses crimes, e ele explica quais. E aí, além desses, os casos também de homofobia, que não estão aqui na lei, mas em 2019 o STF reconheceu, tá? Então, o artigo 2º é o primeiro crime em si. Ele determina o seguinte: injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro em razão de raça, etnia, cor ou procedência nacional. Então, esse é o crime que foi alterado agora em 2023, tá? Que teve a pena, que teve a inclusão como racismo. E aí eu vou explicar uma coisa que é técnica, mas é importante, porque tem muita gente falando bobeira por aí. Ah, então agora equiparou a injúria racial ao racismo. Tecnicamente, não. Existe ainda injúria racial, tá? No Código Penal, e o que a lei de 2023 fez foi incluir uma figura de racismo nova dentro da lei de racismo, tanto que é o artigo 2º-A. Então, incluiu um crime novo, que é idêntico, né, que é igual àquele do Código Penal. Já vou explicar a diferença entre um e de outro. Então, não houve, na verdade, uma equiparação. Equiparou a injúria racial ao racismo. Não, criou uma figura de racismo. Criou um crime dentro da lei que hoje é considerado racismo. E aí eu escutei o seguinte comentário. Você viu agora que, né, o novo presidente, agora você não pode mais nem contratar negro, porque agora, virou crime de racismo, agora a gente não pode nem contratar negro, porque qualquer brincadeirinha que você fizer, você vai se lascar, vai preso. Eu olhei para a pessoa, infelizmente era uma pessoa da família, eu olhei para a pessoa, eu falei, olha, se você pretendia contratar negro para ofender, não era bom antes, não vai ser bom agora. Não foi esse presidente que fez nada de diferente. Já era crime você ofender uma pessoa. Então, se você esperava contratar uma pessoa de cor negra para poder subjugá-la moralmente, emocionalmente, com distrato, com qualquer tipo de brincadeira idiota, então a lei vai te pegar assim, senhora. Isso não depende do presidente, isso depende da tua conduta. Né? Aí, gente, já minha paciência, né? Falei assim, a pessoa fica, porque, imagina, tá. Aí vem aqueles comentários mais, sabe aquelas desculpas mais esfarrapadas, tentando disfarçar. Mas enfim, não houve equiparação, então houve uma transformação, criou-se essa conduta. E essa conduta tem penas razoavelmente altas, tá? Que é de 2 a 5 anos, então não são penas assim insignificantes, né? Uma outra questão também importante é que o crime também tem aumentos, várias causas de aumento de pena, quando for cometido por mais de uma pessoa e uma série de outros que eu já vou comentar, essas agravantes, tá? Por quê? Aqui eu tenho situações em que a pena ela deve ser maior, porque a forma dela praticar ou o alcance do crime é muito maior, então a pena aumenta-se. Tá? Observação importante, e eu até vou deixar para vocês um vídeo de um programa que eu assisto sempre, tá? É o programa O É da Coisa, com o Reinaldo Azevedo, que é um jornalista, assim, brilhante, eu gosto muito dele, ele sempre acrescenta muitas informações, traz fontes muito confiáveis,
E esse jornalista, professor também, ele trabalha ali toda uma situação que envolveu uma denúncia não, uma carta de repúdio a um samba enredo de uma escola de samba da Gaviões da Fiel, tá? Porque estava comparando Jesus a Oxalá. E eles, assim, essa bancada evangélica criou essa carta de repúdio pedindo providências, inclusive mencionando um artigo, o artigo 280 do Código Penal, tá? Que seria quando você... E aí eu vi aquilo e fiquei, nossa, gente, eu como professor de Direito Penal queria morrer, né? Falei, nossa, é má fé mesmo ou esse povo não tem uma equipe técnica para ajudar eles formatarem, né? Para verificar isso, porque é absurdamente desencabido. Esse artigo 280, só para vocês terem uma ideia, ele criminaliza qualquer manifestação, qualquer conduta que impeça ou tumultue um culto religioso. Entende? É uma outra situação. Quando eu falo de ofensa, eu estou falando do artigo 140, que é injúria, né, por motivo de religião, ou hoje, no caso, para o crime de racismo. Mas isso tem que ser com o intuito de ofender. Tem que ser ofensivo. Gente, agora você imagina, se cada vez que eu falasse no terreiro de Jesus, de Maria, e que pelo sincretismo dissesse que Jesus é Oxalá e Maria é Oxum, se cada vez que eu fizesse isso eu estivesse ofendendo um católico, gente, ia estar todo mundo preso. O intuito é ofender? Não, inclusive a gente estuda toda semana para isso. A gente vai poder entender o que é o sincretismo e entender que o significado disso é o mais bonito e maravilhoso possível. Jesus, Oxalá é o nome da vibração da fé vinda de Deus que se manifestou em Jesus, assim como se manifestou em Buda, assim como se manifestou em Maomé, entende? Então a gente, Jesus é Oxalá? Não, não é, ele é um representante daquela vibração. Então, não tem nada de ofensivo quando eu digo isso. Isso é o samba enredo, inclusive, foi muito bonito, eu não sou chegada em samba, não sou adepta do carnaval, não tenho, mas assim, eu ouvi, lógico, eu fui ouvir o samba todo, e é muito bonito, é justamente falando sobre tolerância, sobre, olha, não importa se você chama de Jesus ou chama de Oxalá, a fé é a mesma. Só que com diferentes nomes. É do que a gente trata constantemente. Então, eu gostaria que vocês assistissem, inclusive, né, esse programa. É muito bom, é muito válido, tá? Justamente porque trata de uma questão social. Então, só para vocês terem uma ideia de onde isso chega, tá? Eu já acho, assim, um absurdo. Não gosto da ideia de existir uma bancada evangélica. Porque você não gosta de evangélico? Não, é porque não tem que ter... Gente, o Estado é laico, é uma outra situação, entende? Separar a religião de governo, o Estado é laico. O que isso quer dizer? O nosso Estado não tem religião oficial. Isso era da época lá do Império, né? Ou existem estados em que a religião, tem uma religião oficial do Estado que ela é atrelada ao governo, à governança, ao executivo. Não é o nosso caso. O nosso caso é laico. O que quer dizer? Não existe religião dentro do Estado. O Estado de direito não trata as coisas de forma religiosa. Ele protege as crenças religiosas em todas as suas formas. Garante que as pessoas possam executar livremente suas crenças religiosas. Mas o Estado não tem interferência religiosa. Então, ter uma bancada evangélica, eu acho despropositado com a ideia de Estado laico. Assim como eu acho de um despropósito ter ou se houvesse uma bancada umbandista. Então, não é porque é evangélica. Se fosse um bandista, também não tem propósito, Se não pode ter evangélico, não pode ter bandista. Estado é uma coisa, Estado de Direito é uma coisa, religião é outra. Pelo amor de Deus, não vamos voltar para a Idade Média. Tem que separar, tá? Mas, enfim, essa tal bancada, eu falo o termo com muito desgosto, mas a bancada lá evangélica fez essa petição. Então, assim,
é uma tentativa de demonizar. Então, se eles podem, os evangélicos podem demonizar a Umbanda, o Candomblé, tratar a pombagira, tratar Exu como diabo, expulsar, bater, fazer, etc, etc. E um samba enredo não pode ser cantado dizendo, olha, vamos ser tolerantes, Jesus e Oxalá são frutos do mesmo amor e da mesma fé. Isso não pode. Ah, entendi. Vocês estão vendo a inversão de valores em sua essência, para justificar o seu preconceito, para justificar suas atitudes agressivas. Isso não é só de evangélico, isso tem de todos os lados, todos os campos, tá? Não pensem que eu estou atacando, muito pelo contrário. Tem muito, a grande maioria dos evangélicos sérios que eu conheço, de princípios, pessoas de caráter, se afastam deste tipo de movimento, porque isso é uma vergonha. Então, a gente não está se questionando aqui o evangélico em si, são essas atitudes de determinados representantes que acabam transformando tudo em guerra, e guerra religiosa. As pessoas estão se matando aí em guerras santas há milênios, não aprenderam nada, reencarnou e... Lembra quando eu falo que é a escola da vida? Reprovou já está na quinta série faz 30 anos, entende? Então, assim, não tem o menor sentido. Um outro ponto também importante da lei é que tudo que a gente vai falar aqui, justamente para não inverter as coisas e falar, então cantou lá esse samba enredo, isso é crime. Todos os dispositivos aqui, quando o juiz vai interpretar, e a lei diz isso, tem aqui direcionamento também do Supremo, tá? Para que essa lei seja interpretada como tudo que for feito que se enquadrar na lei, tem que ter o fundo de ofensa, constrangimento, humilhação, vergonha, medo ou exposição indevida que usualmente não se dispensaria aos outros grupos. Então, eu tenho que verificar naquele caso concreto, para se enquadrar efetivamente aqui nesse crime, que aquele tratamento deu para aquele grupo, seja por cor, por etnia, por religião, um tratamento que não daria a outro grupo, entende? E isso expõe a medo, vergonha, exposição indevida, humilhação, constrangimento, tá? Então, e o constrangimento, esse medo e humilhação, é uma coisa que tem que ser aferida, ou seja, eu tenho que interpretar de acordo com o homem médio, não é assim, gente. Porque tem gente que se ofende o simples fato de ter um terreiro na sua rua. Eu já vi problemas assim, tá? De bairro, associação de bairro, fazer abaixo-assinado porque queria tirar um terreiro da rua. Por quê? Porque era um terreiro, era uma vergonha ter um terreiro naquela rua do nosso bairro, maravilhoso, santo, glorificado. Entende? Então, tá ofendida? Eu tô, porque tem um terreiro na minha rua, tô super ofendida. Gente, não é assim. Entende? Olha lá a interpretação da lei. Haveria um abaixo-assinado se fosse uma igreja evangélica? Haveria abaixo-assinado se fosse uma igreja católica? Não. Então está dando um tratamento para aquele grupo religioso que não seria dado a outro. Entendem a diferença? Então, na situação concreta, até para não ter essa insegurança de, será que é, será que não é? Você tem que ver o fundo, né, da coisa. Isso, lógico, é discutido juridicamente. Tem promotor, tem advogado e juiz exatamente para lidar com essas situações. Mas isso não tira o direito das pessoas se defenderem, né? Artigo 3º é um outro crime. Impedir ou obstar o acesso de alguém devidamente habilitado a qualquer cargo da administração direta ou indireta, bem como das concessionárias de serviço público. E daqui para frente, o artigo 3º, 4º e seguintes, todos eles vão tratar que era, na verdade, o enfoque maior da lei de racismo, são condutas, todas elas, em que se verifica segregação. Você está impedindo o acesso de alguém na administração pública por motivo de cor, etnia, religião, procedência nacional ou por questão sexual, entende? Então, eu não vou você não pode ser vereador, não, você não pode ser juiz,
ou você não pode ser qualquer tipo, ou você não pode trabalhar no Detran, você não pode ser servidor público, porque você é negro, ou porque você é trans, ou porque você é homossexual, ou porque você é um bandista, ou porque você é evangélico, entende? Então, todos esses artigos, eles vão tratar de situações específicas, de não fazer, de segregar, de separar, tá? Então, o primeiro deles é impedir ou obstar alguém habilitado, ou seja, passou em concurso, cumpriu todos os requisitos para um cargo da administração pública, tá? Artigo 4º, negar ou obstar emprego em empresa privada, é a mesma situação. Então, só cuidado. Não contratou por quê? Não contratou em razão de cor, etnia, religião, procedência nacional ou sexualidade. Entende? Qual era o difícil desse dispositivo? É mostrar que a pessoa não contratou por causa daquilo. Nem sempre isso fica evidente. Eu tenho uma pessoa próxima, não é da família, mas é quase, é como se fosse, e a pessoa fala com todas as letras, só não foi processado ainda por uma eventualidade, tá? Mas devia. A pessoa chega e fala, não, na minha empresa eu não, é empresária, eu não contrato Paraíba, não. Esse povo é muito vagabundo. E aí? Aí quando você dá essa justificativa, você está incidindo nesse crime exato, negar ou obstar emprego em empresa privada em razão da procedência nacional. Ou como aconteceu no terreiro, aconteceu na nossa casa, da pessoa ser chamada para entrevista de emprego, não, então eu vou te contratar, tal, me passa só seu WhatsApp, meu teu celular. Quando a pessoa, quem estava contratando, olhou no perfil do WhatsApp, viu lá, tinha os dizeres, saravá, alguma coisa assim, né, no perfil, e a pessoa olhou e falou assim, nossa, já entrou em contato, falou, nossa, mas tem um saravá aqui no teu perfil do WhatsApp, o que é isso? Você é de macumba, é de umbanda? Aí a pessoa falou, sim, eu sou um bandista. Então não precisa vir não, você não vai ser contratada. Mas assim, na lata, imediato. A pessoa procurou, eu falei, a gente vai entrar, porque tinha os prints, né, das conversas. Eu falei, vamos entrar. A pessoa não quis tomar nenhuma medida judicial, eu até insisti, mas como eu disse, a gente, né, poderia gerar dano moral, crime, né, um crime de racismo, é um típico clássico de racismo aqui, você está dizendo que é o artigo 4º, essa conduta, mas a pessoa realmente não quis. Como eu disse, muitas vezes a vítima ela não quer se expor, ela não quer passar por aquele processo. Mas é só assim, gente, que as pessoas vão tomando voz e as condutas vão ficando impunes e deixa disso, e deixa disso de cá, deixa disso de lá. As pessoas se sentem no direito de ofender as outras, como se isso fosse um direito, não o direito das outras não serem ofendidas. Tá? Então, nós tivemos um caso dentro da casa, ou tivemos um caso mais recente, eu não sei exatamente como foi, da pessoa ter sido dispensada do colégio justamente por ser de religião bandista. Tá? Então, só que eu tenho que comprovar. Qual que é o problema? Eu tenho que comprovar. Olha, não, me dispensou porque descobriu que eu sou um bandista. O problema nesses casos é a prova. Tá? Artigo 5º. Recusar ou impedir acesso a estabelecimento comercial, negando-se a servir, atender ou receber cliente ou comprador. Então, parece um absurdo. Fala, nossa, mas alguém vai recusar atender por causa de etnia, cor, religião? Sim. E nós não há muito tempo atrás, nós tínhamos na África do Sul, né, um regime de apartheid, em que isso era, o negro ele não poderia ir em determinados lugares. Então tem banheiro de negro, tem restaurante de negro, tem local no ônibus em que os negros poderiam sentar. E isso terminou em 95. É ontem, gente, é muito recente. Vocês têm noção de em que caminho que a gente está? Onde é que a gente está enquanto humanidade? A gente está muito lá, mas está muito engatinhando ainda. Muito. Tem um filme, inclusive, que narra uma situação, é um filme que eu amo muito, que fala de uma atriz, depois eu coloco a referência aí também para vocês, que eu não vou lembrar do nome certinho, mas tem uma atriz que ela trabalhou na NASA, a atriz representa, né, essa engenheira que trabalhou na NASA,
no lançamento do homem à Lua. E lá na NASA tinha banheiro, ela tinha que andar, tipo, não sei quanto tempo, com chuva, com sol, para ir no banheiro fora do campus, lá do lugar onde eles estavam. Então, um dia o chefe dela falou, mas por que você demora tanto no banheiro? Fica meia hora no banheiro, o que você vai fazer? Ela falou, não, que eu tenho que ir lá. Dela desabafa, assim, ela falou, eu vou porque aqui não tem banheiro para negro. Eu tenho que ir lá no bloco tal, onde é o único banheiro para mulher negra que tem. Então, eu perco tanto tempo assim, assado. Nossa, esse homem vai lá, pega uma reta placa do banheiro e fala, aqui banheiro é banheiro, não tem banheiro de branco, banheiro de negro, é um banheiro para quem trabalhar aqui. Encerra o assunto, volta a trabalhar. Então, são pequenas coisas que, assim, e são muito recentes. Esse filme é da década de 60. Entendem que grau que a gente está de falar de impedir acesso? Então, se a pessoa entra no bar e fala, não, aqui no meu bar eu não sirvo negro, ou então eu não sirvo macumbeiro, né? Ou no restaurante, qualquer tipo de estabelecimento. No artigo 6º, a mesma coisa, só que para a escola. Ó, recusar, negar ou impedir inscrição ou ingresso do aluno em estabelecimento de ensino público ou privado em razão de cor, etnia, procedência nacional ou questão sexual, tá? E aí nós temos casos, por exemplo, então eu tenho um colégio aqui em Arapongas, tem um colégio de freira, é um colégio católico, mantido, é uma instituição católica. Tem outros grandes colégios em Londrina, Maringá, que são colégios católicos, mantidos, né, pela Igreja Católica. E aí eles podem se negar, não, porque aqui o colégio católico eu não vou matricular um aluno umbandista. Não pode. Eles não podem, tá? Esse seria o crime. Então, qualquer tratamento. A escola, em tese, está aberta para todos. Ela pode ser uma escola mantida, né, pela Igreja Católica, mas ela não pode selecionar somente alunos católicos. Não é uma escola para católicos, é uma escola para alunos em geral. Não pode negar. E outra, mais do que isso, eu tive na faculdade alguns casos de alunos que eram adventistas, tá? E eu lembro de um especial aí em Apucarana, que era um cara muito gente boa, um cara muito educado, assim, muito responsável, de verdade, um cara assim, nossa, hoje ele é advogado, tenho o maior orgulho dele, assim, encontrei ele no Fórum Apucarana um tempo atrás, e ele falou, olha, professor, eu sou adventista, eu não posso assistir as aulas na sexta-feira à noite, minha aula era, né, sexta-feira à noite, e como a sua aula é sexta à noite, eu reprovo por falta, e aí a instituição é obrigada, aí sim, a Constituição Federal determina que eu não posso causar nenhum empecilho para a prática da minha religião. Então, a faculdade foi obrigada a dar um contraturno, ou seja, ter aulas em outro horário para aquele aluno, ou disponibilizar o conteúdo de outra forma, em forma de trabalhos, com avaliações, era tudo feito para ele fazer separado. E ele fazia, ele era um aluno extremamente delicado, assim, dedicado, tá? Então, com o umbandista é a mesma coisa. E aí nós vemos casos de umbandistas, por exemplo, de escolas em que a adolescente, cumprindo o preceito de candomblé, ela não podia sentar, ela tinha que ficar no chão, não podia sentar na cadeira e tinha que vestir as guias e as vestes brancas. E a escola expulsou a menina. Aí a mãe foi lá, foi aquela confusão. Aí vira caso de polícia, vira caso de noticiário, é uma exposição, entende? Exposição. Isso deveria ser algo natural. Ninguém noticia quando o adventista vai lá na sexta-feira e não pode ter aula. E por que para um bandista vira o quê? Aí teve caso de mãe que perdeu a guarda do filho porque estava levando no terreiro. Imagina isso. Nós na Umbanda, nós não temos, assim, no geral, tá? Tem terreiros que têm influência um pouco maior, um pouco menor do candomblé, mas nós não temos esse hábito. Na nossa casa, nós não temos, a camarinha é só preparação para chefe, né? Então, nós não temos essa camarinha da pessoa ter que ficar lá recolhida 1 dia, 3 dias, 7 dias, mas no candomblé tem. Então, a pessoa fica longos períodos recolhida, né? Então, e nós temos aqui em Arapongas também outro caso, da pessoa ser acusada de cárcere privado, de que a adolescente que não queria, então aquela confusão, polícia, delegacia, ouvir todo mundo. Olha que situação constrangedora para você poder exercer a sua fé. Gente, isso não tem o menor sentido. Tá? Então, escolas, só para voltar, não pode.
impedir nem causar qualquer empecilho para o exercício da religião. Eu, inclusive, quando batizei, no meu batizado, eu tinha que usar um pano branco, eu não podia mostrar o ori, né, a cabeça, por 3 dias. Então o guia-chefe veio e disse, ó, você não pode mostrar por 3 dias, não pode lavar a cabeça e não pode mostrar o ori durante 3 dias. E eu fui trabalhar. Como que eu fui trabalhar? Com um lenço branco na cabeça. Como estava frio na época, eu colocava um gorro branco por cima e os alunos ficavam tirando sarro do mercado. Eu falei, professora, o que você tem de gorro, né? Eu falava assim, não dei satisfação, fui trabalhar normalmente, aí também vai do bom senso, né? Mas não me causou, mas, não pode, por exemplo, você não pode vir com guia aqui. Aí tá errado, tá impedindo o exercício livre da minha religião, entende? Então, artigo 7º, impedir o acesso ou recusar hospedagem em hotel, pensão, estalagem, né, que são casos similares. Aí no artigo 8º fala de bares, confeitarias ou locais semelhantes, tá? No artigo 9º fala de acesso ao atendimento do estabelecimento esportivo, casa de diversão, clube social ou aberto ao público, né? Nenhuma dessas você pode impedir por religião, etnia, origem, lembra? Procedência nacional. Então, são a mesma situação. Artigo 10º, salão de cabeleireiro, barbearia, casa de massagem ou estabelecimentos com as mesmas finalidades, tá? Artigo 11, esse é mais comum, infelizmente. Impedir o acesso a entradas sociais em edifícios públicos ou residenciais e elevadores ou escada de incêndio. Isso é muito comum, nós já tivemos vários casos, inclusive foi um dos primeiros casos a ser julgado e com condenação pelo crime de racismo da empregada doméstica, que ela não podia subir pelo elevador social porque ela era negra. Então os negros tinham que usar o elevador de serviço. Ai, gente, parece que eu tô lá no filme O Vento Levou, lá na Scarlett O'Hara, meu Deus do céu, que assim, o negro é sempre um empregado doméstico. Que mundo é esse? Tá? Então, assim, impedir o uso, o que você não pode deixar no elevador social? Mudança, transporte de obra, por causa de sujeira, transtorno, barulho. O resto das pessoas, se é trabalhador do prédio, não pode impedir, ainda mais por causa de procedência, religião, etnia, entende? E isso, infelizmente, é muito comum. E tem pessoas que não têm a menor vergonha. Eu me lembro de uma senhora, se eu não me engano, deve ser em Santa Catarina, porque em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, o bicho é feio lá, gente. O bicho é feio de racismo, tá? Não que o Paraná também não tenha, tem muito. Mas foi o caso de uma senhora que foi perseguindo, eu não sei se era humorista, comediante, não sei, no prédio, xingando, ofendendo ele, que ele não podia estar ali, que ele não podia usar o elevador junto com ela. Assim, ela quase bateu nele, ele filmando e, tipo, velho doida, né? Tá lá e filmando, porque assim, pelo simples fato dele ser negro e estar pegando o mesmo elevador que ela tava assim, ultrajada. E era assim, uma senhorinha, tá, gente? Uma senhorinha, sabe? Uma senhorinha branquinha, de classe média alta, aquele típico, né? Aquele típico que canta hino para pneu e que fala com alienígena, né? Então assim, você vê essas situações pelo simples fato da pessoa ser negra e estar no mesmo elevador. Então, isso tem que acabar, e a pessoa tem que denunciar, tem que fazer, com certeza. Outro, artigo 12, impedir acesso ao uso em transportes públicos, aviões, navio, barco, ônibus, né, ou similares. Impedir, artigo 13, impedir alguém ao serviço em qualquer ramo das Forças Armadas, por razão, cor, etnia, procedência nacional e a questão sexual também, que isso, gente, talvez seja o que pega mais em relação às Forças Armadas, porque demorou assim, foi justamente talvez oficialmente em 2019 que as Forças Armadas tiveram que dar um passo para trás e falar, não podemos recusar nem excluir ninguém por causa disso. Mas até então eram raríssimos os casos de homossexuais assumidos que integravam as Forças Armadas. Não que não tinha, porque tinha um monte, mas a pessoa não podia assumir, tá? Porque senão era expulso das Forças Armadas. Fácil, muito fácil. Detalhe, tá? Também há pouco tempo se começou a aceitar mulheres nas Forças Armadas.
Eu, a minha vida inteira, quando eu fui iniciar o segundo grau, eu queria fazer o segundo grau no colégio militar, porque eu sempre gostei, eu queria e não aceitava mulheres. Por quê? Ah, porque é mulher. Entende? De onde vem o preconceito? Preconceito. Aí quando se fala em preconceito estrutural, vocês entendem que há uma estrutura montada, formada e aprendida para o preconceito. Para negro, para bandista, né? Para mulher, para homossexual. Então, Deus me livre de ter uma pessoa trans nas Forças Armadas, era o cúmulo. Então, hoje a gente tem vários casos. Ai, que bom. Não, gente, não é bom porque essas pessoas sofrem o cão. Onde já se viu, essa pessoa deveria exercer tudo que ela quisesse de maneira livre. Às vezes as pessoas sofrem veladamente preconceito, discriminação o tempo inteiro. Isso quando você não pega um doido radical que não parte para a violência. Por quê? Ah, porque onde já se viu, tem que bater. Entende? Com o que a gente vive? Então a gente tem que, pera lá, ó, você quer ser preconceito, você não precisa concordar, você não precisa gostar, você não precisa de nada disso, só que você fica na sua. Esse é o limite da lei. Ah, você não gosta de negro? Então tá bom, não tem problema. Você pode conviver no seu mundinho da Barbie aí, com as cores do arco-íris que você quiser. Você só não pode fazer nenhuma dessas condutas que a lei determina para excluir qualquer pessoa negra ou ter qualquer tratamento desigual. Ok? Pensar, gente, você não pode impedir as pessoas de pensarem e de sentir. Mas o tratamento, ou seja, as atitudes, a gente pode sim coibir com lei. Porque esse povo doido tem que ter lei. Artigo 14. Impedir ou obstar, por qualquer forma, o casamento ou convivência familiar social. Isso, infelizmente, também é muito comum e até hoje existe em famílias orientais. Tem muita questão de proibir casamento que não for descendente oriental. Isso é comum, ainda existem muitas famílias que falam, não, você não pode casar. Ou mesmo entre alguns mais radicais evangélicos, que você só pode casar com alguém da igreja. Você não pode casar com alguém de outra religião. Tá? Isso também. Então, quem que impede? O pai ou a mãe ou o responsável que impede o casamento está incidindo em crime de racismo. Entende? E aí tem o artigo 20, que esse é o artigo, vamos dizer, genérico, o artigo geral. O que o artigo 20 trata? Ele determina que é crime praticar, induzir, ou seja, da ideia, ou incitar, ou seja, reforçar uma ideia que a pessoa já tem, a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional e a homofobia. Então, qualquer coisa que incite, que seja prática de discriminação, incitação ou induzir ao racismo, já é crime. Inclusive que foi o caso recente que nós tivemos aí um deputado praticando, o que ele fez foi incitação homofóbica. Tá? Eu tive um caso na escola dos meus filhos, tá? E aí eu vou dizer como que a gente se impõe sem brigar. Um caso na escola, com um texto, gente, eu fui ler o texto, eu falei assim, acho que eu comi alguma coisa estragada, porque não é possível. Eu até contei para o Jesuel, para alguns dentro da tenda, e eu fiquei, assim, era o seguinte, era um texto de, sei lá, 3º, 4º ano, lá, uma sala à frente da minha filha, e o texto falava de uma menina que olhou debaixo da cama, e ela viu um alienígena, e eu falo, o alienígena vinha lá do planeta X, não sei das quantas, e ela perguntou, e você vem de qual, né, país? Lá no meu planeta é o X, tal, lá não existe menino nem menina, lá é diferente, tal. O texto era assim, gente, coisa absolutamente, sabe? Um texto de criança, de uma ficção, falando de uma menina que encontrou um alienígena. As mães estavam empolvorosas no grupo, eu olhei no grupo das mães, mandando as cópias, nossa, temos que cuidar dos nossos filhos, porque isso estão transformando essa ideologia de gênero. Não vou nem falar de ideologia de gênero, tá? Uma hora eu pego uma pessoa técnica para explicar pra gente. Mas, isso é ideologia, onde nossos filhos vão parar? Ai, meu Deus. Aí, na sequência, aí, olha também nessa mesma apostila, tem um texto aqui de um cara que é do IBGE e ele é esquerdista. Como se fosse, eu falei, tá, mas daí as pessoas não podem ter outro partido político que não o seu?
nunca vi isso. Isso é ditadura, isso, né? De democracia. Isso aqui. Aí o que falava no texto? Um texto do IBGE, dados estatísticos, dizendo que o brasileiro viaja menos em razão da sua condição social. E assim, as mães estavam indignadas, essa mãe colocou lá. Aonde já se viu um texto desse falar que a gente não viaja por causa de dinheiro? Que não sei o que, mas metendo na boca, colocando foto do cara, que o cara era homossexual, com a foto do cara com o namorado. Gente, eu nem respondi no grupo. Eu só fiquei assim, eu só olhei pro meu marido e falei, é triste viver nesse mundo. Aí meu marido falou, tem hora que não dá nem vontade. Porque ver esse tipo de coisa chega a amargar a boca, você fala, né? Aí a cristandade vai bem, vai bem lá embaixo, teu amor cristão vai nessa hora, vai lá no dedão do pé. Aí eu falei, pera lá, aí fiquei quieta, não falei nada no grupo, eu falei assim, que como eles iam marcar uma reunião, eu falei, eu vou nessa reunião, eu vou. E aí você vai ver a filha de Ansan baixar lá, que vocês vão ver só o que vai acontecer, dito e feito. Pois eu encontrei no mesmo dia, eu nunca tinha visto a mulher, mas eu fui lá, encontrei, olhei e reconheci a foto. E vi ela na escola. Eu falei, você que a mãe tá organizando lá a reunião? Tá? Falei nesse tom, tá? Você que a mãe tá organizando a reunião? Ela falou, sim. Eu falei, é que eu não entendi direito o que tá acontecendo. Ela falou, você viu então? Porque estão transformando os nossos filhos. É uma ideologia de gênero, aquele texto. A minha filha perguntou o que era bi. Eu falei, você tá tratando de bissexualidade com a sua filha da 3ª série, 4ª série? Que tipo de mãe é você? A Maria não tem nem ideia. Minha filha, se você perguntar pelo que ela fala, porque não é idade de tratar com eles ainda isso. Então ela não vai nem identificar. Para a Maria, para ela, não tem problema nenhum, sabe? Primeiro que ela enxerga como natural, ela nem faz pergunta. Aí tá, enfim. Aí ela falando que não sei o que depois... Aí eu falei, entendi. Aí eu falei, é disso que se trata, entendi. Eu falei, e quando que vai ser a reunião? Ela falou, a escola não quer marcar, mas eu tô forçando, a gente tá mobilizando as mães para marcar essa reunião, pra gente ter, porque a gente tem que discutir. A escola tem que fazer o que a gente, sabe assim, forçando a escola a se manifestar. Excluir os textos, banir os livros, queimem as apostilas. Aí eu falei assim, tá. Então, vocês vão avisar no grupo? Ela falou, vamos sim. Eu falei assim, que bom, porque eu quero participar. Porque se tiver qualquer manifestação homofóbica nessa reunião, eu vou denunciar vocês e a escola. Vai todo mundo parar na delegacia. Então, eu quero participar mesmo. Sou advogada, sou professora de direito, leciono sobre esse assunto. E se tiver qualquer manifestação homofóbica ou discriminatória, vocês vão parar na delegacia. Então, eu quero com certeza participar. A mulher, gente, ela ficou azul. Ela não respondeu. Pra você ter uma ideia, ela não conseguiu nem responder. Ela só foi ficando assim, Sabe quando a pessoa parece que vai se espremendo que nem um verme, assim? Aí foi se espremendo e foi embora. Eu falei, beleza. Passou um tempo. Mas no mesmo, assim, passado 1 hora, tava lá no grupo. Olha, gente, nós não somos preconceituosos. Se alguém entendeu, porque é sempre assim, né? Se alguém se ofendeu, o problema é seu, nós não somos, sabe? Gente, é lógico que eu tô com as mensagens tudo guardadas aqui, porque eu tô de olho. Sou fiscal, sim, sinto muito. Não quero que minha filha em casa ela não aprende preconceito, ela não vai aprender na escola, óbvio, né? É isso que eu espero. Porque não, a gente não tem preconceito, não tem, a gente só fica cuidando, né, para não tratar desses certos assuntos que não são para idade. Eu falei, tá. Eu nem respondi também, só olhei lá, resultado. Fizeram só uma reuniãozinha lá só com a sala que tinha aquele texto na apostila, não mobilizaram a escola inteira e pelo jeito foi tranquilo, porque as mães calaram a boca. Mas assim, olha o que a gente tem que viver. Fala para mim, vou ler de novo o artigo 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação nos casos de homofobia. Então, eu estou incitando o preconceito, estou incitando ou estou praticando. Não pode ter, minhas crianças, assim, eu não posso dizer na apostila que existe pobre, que os pobres não viajam, porque nós vivemos no mundo da Barbie e meus filhos não podem saber que existe pobre. É essa a mensagem que o pai passa, que a mãe passa. Então, não pode existir homossexual. Meus filhos não podem saber da existência. Não pode ter na apostila um personagem fictício de outro planeta que seja menino e menina. Porque isso é um absurdo. Gente, que mundo, que coisa...
É comida estragada. Eu acho que é remédio, não é possível. O que é isso, gente? Que mundo é esse? Enfim, nós vivemos aí, eu não vou nem entrar, porque a gente está com manifestações que caracterizam esse crime, as pencas, infelizmente, e as pessoas perderam a vergonha de ser idiota e de ser sem noção. Então elas divulgam os seus crimes nas redes sociais como se isso fosse, sabe, muito bom. E divulgam. Então elas literalmente dão prova ali para o Ministério Público, para as autoridades se encarregarem de punir essas condutas, porque é crime. Não pode. Nós temos, inclusive, processos correndo, tá? De políticos que se manifestaram publicamente de forma preconceituosa, assim, muito, muito firmemente, de forma muito ofensiva, né? E tem que pagar, tem que pagar. Tem que pagar, com certeza. A justiça dos homens é muito falha, é muito terrível, mas assim, as pessoas têm que se direcionar de acordo com a lei, tá? Então, eu coloquei para vocês, vou colocar depois no texto, várias casos, né, em que foram julgados, né, casos concretos em que foram julgados esse tipo de crime, tá? E aí, lembrando que o crime do artigo 20, esse que eu acabei de ler, ele é sempre direcionado à coletividade, ou seja, quando eu ofendo de forma coletiva. Aliás, a lei toda de racismo, até o artigo 2º, quando fala em injuriar, né, que é ofender, eu estou falando de ofensas de forma coletiva. Eu ofendo os nordestinos de uma forma geral, como aconteceu também recente. Eu ofendo os baianos, gente, aquele do baiano foi o pior, de uma forma geral, né? Eu ofendo os umbandistas de uma forma geral. Então eu estou fazendo uma ofensa generalizada para aquele grupo, para etnia, cor, procedência nacional, etc, etc. Então eu estou incidindo na lei de racismo. Por quê? Porque se for pessoal específico para uma pessoa, eu tenho injúria racial. Aí eu vou para o Código Penal. É uma pena um pouquinho menor, tá? Mas a conduta é a mesma, só que é direcionada a um indivíduo e não a uma coletividade, tá? A um grupo, né, daquela cor, etnia, crença, etc, etc. Ok? E aí no parágrafo 1º do artigo 20, tem uma outra coisa que também vai ter muito exemplo. Nós estamos, assim, literalmente aqui no sul do país, e no Paraná eu sei da existência desses grupos neonazistas, mas há mais de, sei lá, de 30 anos, mas eles estão, assim, agora se revelando, né? As coisas se revelam. É o mistério de Oxalá revelando a podridão do ser humano para que ela possa ser tratada, para que ela possa ser, inclusive, verificada. Você tem que, para poder tratar de alguma coisa, você tem que ter consciência dela. Então as pessoas precisam se revelar nessa podridão humana. Por que eu estou falando isso? O parágrafo 1º, ele trata especificamente de fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada para fins de divulgação do nazismo. Então, eu tenho um parágrafo 1º específico para o símbolo nazista. É ruim porque é só esse. E se eu usar qualquer outro símbolo de preconceito, né, eu não estou incidindo nesse crime, mas a suástica especificamente eu não posso trabalhar com ela, eu não posso distribuir, eu não posso fazer propaganda, eu não posso fazer nada com a suástica. Ela é um símbolo para nós proibido. Ah, mas eu uso aqui a suástica eu sou espiritualista e eu uso a suástica porque é um símbolo milenar. Sim, a suástica é um símbolo milenar, é muito mais antigo do que Hitler, tá? E já era utilizado por magos, né, e tinha um outro significado. Na verdade, há quem diga que Hitler se utilizou desse símbolo justamente com base no conhecimento ocultista que ele tinha para dar maior expansão para o seu império criminoso, tá? E de preconceito, e de lavagem de sangue, etc, etc.
mas a suástica é proibida, porque hoje, nessa nossa era conhecida, a suástica foi associada ao nazismo e os seus movimentos que vêm depois. E nós temos, tá, gente, movimentos ativos muito intensos do nazismo, neonazismo, e suas variações que ainda estão atuando, pregando. Ou vocês acham que esse sujeito, essa pérola da raça humana, né? Você acha que esse cidadão que diz com todas as letras que a mulher é traiçoeira, que você não pode mulher é traiçoeira, você não pode se subjugar ela, que senão você perde a sua virilidade. Está pregando, é uma forma de nazismo mais sutil, mas é uma forma, o nazismo também tinha lugar para a mulher, e não era junto com eles, era um lugar de importância como mãe, como companheira, como esposa, como dona de casa, era um lugar primordial, zelava pela mulher, desde que você não seja outra coisa, né? Senão você morria também, tá? Então, assim, diminui. Esse sujeito, ele tá falando o quê? Fazer exatamente a mesma ideia de que existe uma superioridade em determinado lado e o outro é inferior. E o de homem e de mulher. Então, a mulher, a mulher que se preza, ela não pode deixar o marido lavar louça, porque isso diminui a masculinidade. Olha, gente, eu vou falar, é uma masculinidade tão forte que esse homem tem, que sai com água e sabão, que não pode lavar uma louça, né? Então, assim, realmente, são pessoas que têm que ser tratadas profissionalmente. Esse povo precisa, primeiro, de lei, para falar, não, dá um basta, que não pode. E segundo, para psicólogo, para psiquiatra e todas as terapias possíveis. Porque isso é uma disfunção emocional, uma insegurança desse tamanho que você precisa atacar publicamente as mulheres, né? Mas a suástica, a gente tem visto proliferar casos de uso, tá, de neonazismo, de apologia, e etc, etc. Uma outra coisa importante, todos esses crimes têm como efeito, no artigo 16 e no artigo 18, perder função ao cargo público e suspensão do funcionamento do estabelecimento, se for o caso, na escola, restaurante, etc, etc. Tá? Isso pode ser dito na sentença. Então, um dos efeitos do crime de racismo, nessas formas que a gente viu, é perder o cargo, tá? Ou ter o estabelecimento suspenso, entre outros. E aí, nós vamos por uma outra figura. Agora, já falei vai tomar bastante tempo, mas já falei da lei, né, sucintamente, lembrando que isso não é uma aula acadêmica, isso não é uma aula de direito penal para acadêmicos de direito, é uma aula de noção de direitos para os umbandistas, tá? Os nossos filhos que estão aqui na casa. E aí, nós temos a injúria qualificada por motivo de preconceito, lá do parágrafo 3º do artigo 140. Então, é uma outra situação. Aqui no artigo 140, que é Código Penal, já existia, tá? Desde 97, já tinha sido incluído. Então, só foi em 2003 incluída uma outra figura, que é a condição de pessoa idosa ou portador de deficiência, tá? Que foi incluído em 2003. E esses casos já são pessoais. A vítima é sempre alguém ou uma ou algumas pessoas, mas determinadas. Eu vou em determinado local e ofendo aquelas pessoas determinadas. Aí eu tenho um crime de injúria racial do Código Penal. Quando a ofensa for generalizada, se trata de lei de racismo, tá? Qual que é a diferença? É só essa, porque a ofensa, injuriar alguém, o crime é o mesmo, injuriar alguém, ou seja, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro, autoestima, amor próprio. E aí, parágrafo 3º, se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. Então, ofender alguém em razão destas características
é a injúria chamada de injúria racial, tá? Uma observação importante que eu gostaria de fazer com vocês é que a lei, ela traz algumas causas, né, de aumentos de pena, como eu mencionei anteriormente, e essas causas de aumento de pena são importantes, mas também são perigosas. Já vou explicar por quê. Parágrafo 2º do artigo 20. Tá? Se qualquer dos crimes cometidos nessa lei for praticado por intermédio de meios de comunicação social, publicação em rede social, rede mundial de computadores ou publicação de qualquer natureza. Por que a pena tem que ser agravada? Porque o alcance é muito maior. E é muito mais fácil, né? Uma coisa é você ser neonazista, vestir lá a sua suástica e sair pregando e etc, etc, no meio da rua, que você leva uma cabaçada de pau. Outra coisa é ser um racista na frente de um computador de celular, e hoje qualquer um, literalmente, pega um celular e faz uma ofensa dessa, no conforto e na segurança do seu lar, né? Então, as condutas são, sim, consideradas mais graves, inclusive por causa do potencial destrutivo que elas têm. O alcance é muito maior. Parágrafo 2º-A. Se qualquer desses crimes for praticado no contexto de atividade esportiva, religiosa, artística ou cultural destinada ao público, a pena de 2 a 5 anos, né? Com a proibição de frequência desses locais destinados à prática esportiva, artística ou cultural. Por quê? Porque eu tenho um meio esportivo muito racista e muitos casos também de manifestação racista, né, praticados no meio esportivo. Principalmente, tivemos vários, vocês vão lembrando aí. Religioso, a mesma coisa. Então, eu não posso praticar nenhum crime de racismo, qualquer desses tipos de segregação no meio religioso. E aí eu lanço, para quem vai ver depois, um questionamento. E eu vi, inclusive, o Leandro Carnal, que esteve, inclusive, na nossa cidade de Arapongas, poucos dias atrás, ressaltando para a gente olhar a seguinte conduta. Bom, se eu não posso incitar, se eu não posso praticar qualquer tipo de discriminação coletiva contra qualquer religião, é evidente que muitos pastores praticam isso cotidianamente em seus templos, ofendendo católicos, né? Ofendendo às vezes até outros evangélicos de outras igrejas neopentecostais, umbandistas, candomblecistas. Isso é crime, entende? Eles podem praticar o culto sem ofensa, inclusive teria um aumento de pena se essas ofensas forem praticadas no ambiente religioso, que eu acabei de ler. Inclusive se o Pai de Santo também fica demonizando evangélico, entende? Que é para todos, não é só para nos proteger. E aí o Leandro Carnal falou uma coisa interessante. Ele falou: o satanismo é uma forma de religião. Você pode não gostar, você pode não conhecer ou não concordar, mas é assegurada a liberdade religiosa e ela deve ser protegida. Assim como eu tenho que proteger a liberdade do adventista de não assistir a aula na sexta-feira à noite, eu tenho que proteger a honra, a autoestima, o decoro, tudo isso aqui que a gente está tratando na lei, eu tenho que proteger todos os direitos também do satanista enquanto religioso. Então, quando você fica xingando o diabo e falando do diabo, muitos estariam incidindo também crime. Um satanista, se a moda pega, eles estão lascados, né? Por quê? Porque tem muito satanista hoje, entende? Então, é um público religioso cada vez mais evidente. E essas pessoas também têm direitos. Mas eles são satanistas. E daí? Gente, nós umbandistas não acreditamos no diabo. Nós não temos essa figura. O ensinamento da minha filha foi a coisa mais simples do mundo. Ela olhou para mim e falou: mãe, você acredita que tem gente, umas crianças na minha sala,
que acredita em diabo e ainda não acredita nos orixás. Ai, que triste essa vida. Não acreditar nos orixás da nossa natureza e ainda acreditar que existe um diabo. Deve ser muito triste acreditar em tudo isso. E simples assim. E o que eu posso fazer com isso? Nada. A figura do diabo não é da Umbanda, né? A figura é judaico-cristã. Nós não temos diabo. Então, eu não posso nem atacar. Como é que eu vou atacar satanista, que é uma figura que eu nem considero como existente? Entende isso, umbandista? Então, não pode. Liberdade religiosa é para todos, inclusive para o ateu, de não crer em nada. Ele tem que ter a sua liberdade de não crer, porque isso que é liberdade na democracia. Poder acreditar ou não acreditar, inclusive em Deus. Entende? Parágrafo 2º-B. Sem prejuízo da pena correspondente à violência, ou seja, a violência praticada vai ser responsabilizada a parte, vai somar a pena, tá? Também incorre nas mesmas penas quem obstar, impedir ou empregar violência contra quaisquer manifestações ou práticas religiosas, que é uma outra forma também. Então, alguém vai lá no terreiro, vai lá na tenda, né, impedir o culto ou perturbar, né, causar tumulto lá para que a gira não aconteça, tá? Então, isso também tem a pena, tem pena prevista neste mesmo artigo. Parágrafo 3º, vai falar de questões processuais, eu não vou mencionar aqui. E aí nós temos uma série de outros artigos, que esses são os mais interessantes. O 20A fala que as penas são aumentadas, e esse é o mais polêmico, de 1/3 até a metade, se ocorrerem em contexto ou com o intuito de descontração, diversão ou recreação. E aí você vai falar, oxe, não pode mais brincar? Não pode. Nós temos 2 problemas. Eu, enquanto advogada, enquanto professora de direito, eu acho muito complicado você criminalizar uma conduta praticada com ânimos jocandi. O que é ânimos jocandi? É um dizer antigo do direito que é a vontade de brincar. É o ânimos, a vontade de brincar. É muito complicado você criminalizar uma conduta, porque se a pessoa queria brincar, ela não queria ofender, concorda? Justamente o ânimos jocandi, eu ensinava isso para meus alunos, que retira o caráter ofensivo. Inclusive não é crime, porque falta vontade de praticar o crime, que o crime é ofender, é injuriar, é ferir a dignidade, o decoro daquela pessoa. Então, se eu estou brincando, meu intuito não é de ofender, é de brincar. E a lei vem e diz exatamente, esse dispositivo diz exatamente o contrário, né? Então, a brincadeira não exclui, a brincadeira aumenta. Se for com o intuito recreativo, de diversão e de descontração, a pena vai ser aumentada. Além de não deixar de ser crime, vai ser um crime com uma pena maior. Estão entendendo? Então, isso é uma coisa que vai totalmente diferente daquilo que o direito penal estava acostumado a tratar, essa vontade de brincar, esse ânimos jocandi, tá? Só que isso juridicamente eu acho complicado, porque eu tenho direito também, gente, do humorista, do comediante, eu tenho as manifestações artísticas, isso tudo tem que ser muito discutido e ponderado, porque eu não posso limitar a atuação do comediante. E eu concordo com isso, não pode. Porque você começa a limitar. O direito, não é a livre expressão? Não é direito de todos? É. Qual que é o limite da liberdade de expressão? É o crime. Você pode falar tudo que você quiser na sua vida, por mais imbecil que seja, desde que não seja crime. Então, a liberdade de expressão, no nosso sistema, ela não é absoluta. Eu posso falar o que eu quiser, desde que aquilo não caracterize crime. Injúria, calúnia, difamação, racismo. Entende? Então, a nossa liberdade de expressão é uma liberdade limitada, como todos os outros direitos são. O direito à vida absoluto? Não é. O nosso Estado permite exceções do direito à vida, nos casos de estupro, quando há risco para a mãe em gravidez, ou gravidez resultante de estupro. Então, nenhum direito é absoluto,
Entende? Então, esse direito da liberdade de expressão também não é absoluto. Mas se eu começo a limitar muito, entende? Qual que é o meu medo? Vou falar para vocês. A Constituição assegura livremente o exercício de culto religioso. Então, nós temos liberdade de culto religioso. Então, nós podemos usar tabaco, álcool em ambiente. O tabaco em ambiente fechado é proibido por lei. Nós não estamos incidindo em crime por conta da Constituição que garante a livre prática religiosa nas suas formas. Senão a gente não ia poder fumar dentro do terreiro, os guias não iam poder utilizar tabaco. Entende? Então, nós temos essa liberdade, e essa liberdade, ela é importante para o nosso culto. Sem esse tipo de liberdade, a gente não exerce o nosso culto. Aí, quando eu começo a ter leis que começam a limitar demais certos direitos, como esse humorístico, que é uma liberdade, uma manifestação artística, eu tenho medo que isso possa pender também para o outro lado, porque o pau que bate em um, bate em outro também, entende? Então, amanhã depois, não, já que tem uma lei que limitou o exercício da atividade artística, então também vou ter uma lei que limita o exercício religioso do umbandista. Então, juridicamente, eu acho complicado por causa disso. A gente tem que pensar sempre que a lei é para todos e ela é para sempre. Ela tem um caráter, né, de perpetuidade. A lei não é feita para durar, salvo as exceções, ela tem que abranger todas as situações. A gente tem que pensar em tudo isso para frente, não para um caso específico. Só que, por outro lado, por isso que eu falo que é uma reflexão, não estou nem contra nem a favor ainda. Por outro lado, gente, é justamente nas piadinhas que as pessoas se justificam. É por aí que nós chegamos aonde a gente chegou. É só por causa das piadinhas. As piadinhas de mau gosto, as piadinhas maldosas, as piadinhas em quem só ri, é só quem conta. Porque quem é alvo da piadinha, às vezes faz aquele sorriso amarelo para não se dispor, né? Ou às vezes não pode, porque é subordinado, é empregado, etc. Então não pode se ofender. A pessoa não pode se ofender, porque é uma piada, a pessoa não pode se ofender. Vocês estão entendendo? É brincadeira. Por que você está sendo assim? Você é louca. Mulher, gente, sofre isso o tempo inteiro, porque a coisa mais comum é ver a mulher fica ofendida, faz essas piadinhas idiotas, de mau gosto, ofensivas. A mulher se ofende, se insurge contra aquela ofensa, que isso é natural. Não, mas aí, ó, tá louca, desequilibrada. Vocês estão entendendo por que a gente chegou onde a gente chegou? Porque é sempre piada, é sempre brincadeira. Né? É piadinha. Sabe aquelas piadas de negro, que são as mais comuns? As negras, as japonesas, de não sei o que é piada de salão. Isso não devia ser piada de salão. Isso não devia ser aculturado em nós como sendo normal e sendo engraçado. Se eu dou risada da ofensa do outro, porque olha, gente, sinceramente, mas é só uma brincadeira, isso é tão inofensivo. Não é inofensivo. Não é inofensivo, tanto que a gente chegou onde a gente chegou. Entende? Não considere inofensivo, considere isso muito sério. A gente só chegou a esse ponto hoje, enquanto sociedade, porque isso se enraizou sutilmente, como sabe aquelas trevas sutis que vão tomando, envolvendo, e quando você vê, é normal ofender. É normal se ofender o negro, é normal se ofender mulher, é normal se ofender o homossexual. Entende? É normal, é uma piada. E não é divertido. Tá? Você precisa estar com uma segurança de espírito muito grande, muito tranquilo, para não se ofender e não se indignar com esse tipo de piada. Ok? Nós, enquanto umbandistas, o mínimo que a gente pode fazer é não consumir esse tipo de coisa, de material. Por quê? Porque, poxa vida, se eu estou dando risada do outro ofendendo, eu tenho que me questionar o que é que me faz feliz. O que me faz feliz é ver a desgraça do outro. Entendem?
Então, não estou dizendo que não pode não, tá, gente? Não tem proibição, pelo amor de Deus, não é isso. Mas assim, a gente pensar no que a gente consome. Inclusive, eu mandei para vocês ontem um vídeo, um trecho, né, do Sadhguru. Eu recomendo ele aqui no canal. Ele falando por que a gente não consegue controlar os pensamentos negativos. Saem como uma diarreia mental. Porque nós consumimos comida estragada. Olha os conteúdos que a gente consome. Aí você quer sair o que da tua cabeça? É diarreia. Quando você come comida estragada, você tem uma diarreia física. Você come esse conteúdo, você se alimenta o seu ser com esse conteúdo, você tem uma diarreia mental, meu amigo. Não tem segredo. Eu achei muito bacana, assistam, vejam. Recomendo ele, eu gosto muito. Ele tem é uma outra forma, é uma outra visão, é um outro aspecto da espiritualidade, tá? Que eu acho que é extremamente válido. A cultura indiana, eles são experts em autoconhecimento. Então, a gente tem que só aprender com eles, jamais excluir ou comparar, é outra coisa, entende? Mas pensem, né, nesse intuito. Então, nesse artigo 20A que eu mencionei. E no artigo, aí os seguintes são menos problemáticos. O artigo 20B fala que as penas também são aumentadas se for cometido por funcionário público. O 20C vai falar de qualquer, também é considerado discriminatória, né? O que o juiz vem com? Desculpa. No artigo 20C fala como o juiz deve interpretar as situações para poder chegar nesse dispositivo. Então, vou ler. Na interpretação desta lei, lei de racismo, o juiz deve considerar como discriminatória qualquer atitude ou tratamento dado à pessoa ou a grupos minoritários que cause constrangimento, humilhação, vergonha, medo, exposição indevida e que usualmente não dispensaria a outros grupos em razão de cor, etnia, religião ou procedência. Acrescentem a homofobia também, de 2019. Então, o artigo 20C, ele é uma norma, só está explicando como o juiz deve interpretar para chegar no espírito da lei, do que a lei quer punir. A lei não quer punir tudo, não quer caçar as bruxas, não é isso. É só não causar, por exemplo, a lei não quer punir o samba enredo da Gaviões. Vocês acham que quer? Aquilo foi com o intuito de humilhar, de ofender, de envergonhar? Obviamente que não, tá? Então, gente, eu espero que vocês aproveitem esse conteúdo, reflitam, tá? Justamente para que saibam se defender, saibam quais os limites da tolerância. Eu não estou falando de tolerância divina, estou falando de tolerância de lei, entende? Nós somos homens da terra, nós pisamos na terra, nós estamos conectados com a espiritualidade, mas nós vivemos no mundo real aqui, material. E a gente tem que viver de acordo com as regras do mundo material também, entende? Então, a gente precisa ter conhecimento, ter tratamento dessa lei para a gente poder proteger, para a gente saber como agir, como se manifestar, para agir de acordo com a lei dos homens também. Não adianta nada a lei de Deus, é só lei de Deus, e a lei dos homens zero. Isso não existe, né, gente? Isso é errado. Então, a lei dos homens seria o menos. Se eu consigo fazer o menos, aí eu vou para o mais, que é a lei divina, que é muito mais ampla, né, do que a gente conhece, do que a gente consegue visualizar. Agora, a lei dos homens, a gente pega aqui, senta, faz o material, a gente lê, aprende, e eu consigo me direcionar, ou seja, agir conforme a lei, ok? Espero que todos aproveitem, reflitam, dúvidas, perguntas, sugestões, comentem aí. Quem não é inscrito ainda, por favor, se inscrevam, né, no nosso canal de estudo. O canal é sempre de aprimoramento, gratuito e acessível a todos, tá? Então, espero que quem ficar muito confuso, quem tiver muita confusão, se foi muito técnico, depois vocês me façam perguntas, eu posso esclarecendo na medida do possível, ok? E fiquem todos na paz do nosso Senhor. Jesus, Oxalá, ou como vocês quiserem chamar.